com o médico pediatra, Dr. Sérgio Feitosa. Então a gente agora vai entender um pouco o que muda, né, Dr. Sérgio? Bom dia. Bom dia, Edna. Bom dia, audiência. Bom, nós sabemos que o Zé Gotinha foi um símbolo eterno e pelas informações que eu já tive, ele vai continuar. Vocês, crianças, podem deixar quem ama o Zé Gotinha ou quem acompanhou, ele vai continuar sendo símbolo de saúde do nosso país e de vacina. Mas a grande mudança é do injetável, né, para o injetável. A gotinha a gente achava assim até, poxa, é mais fácil porque as crianças, né, delas utilizarem e tudo mais. Sempre a mãe e o pai ficam meio doídos ou responsáveis com a injeção. Mas, falando da questão mesmo de eficácia e tudo mais, o que muda, doutor? Bom dia mais uma vez. Bom dia. Então, realmente, né, o Zé Gotinha é símbolo, né, do esforço pela vacinação no Brasil. As vacinas mudaram a realidade da saúde no planeta, né? Muitas doenças que causavam a morte ou deixavam sequelas, como a paralisia infantil, foram controladas e algumas erradicadas. Nesse contexto, falando especificamente da paralisia infantil, como é que acontecia? Lá no começo do Programa Nacional de Imunizações, as vacinas eram todas do esquema oral. Só tinha a vacina contra a paralisia infantil, a poliomielite, oral. Não tinha vacina injetável. Mas, com o passar das décadas, esse esquema foi mudando. Já existe a vacina injetável, porém, até o final do mês passado, de setembro, os reforços com 15 meses e 4 anos de idade eram feitos com a gotinha ainda. O que mudou foi isso. Agora, os reforços serão feitos também com a vacina injetável. Não temos mais vacina oral para paralisia infantil no Brasil ser administrada. Certo. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre essa doença, doutor. O senhor podia explicar para a nossa audiência o que é a poliomielite? Ela já tinha erradicado, está voltando? Qual é a preocupação da Organização Mundial de Saúde? E também aqui reflete nosso país, por favor. Sim, a poliomielite, a paralisia infantil, é uma doença gravíssima que pode causar a morte e, quando não causa a morte, pode deixar sequelas definitivas. Felizmente, no Brasil, né, devido aos nossos esforços, o último caso registrado foi em 1989. E em 94, nós recebemos da OMS o certificado de país livre de circulação desse vírus. Porém, infelizmente, diante da queda nas coberturas vacinais observadas, né, nos últimos anos, especialmente nos tempos da pandemia, né, que estamos saindo, né, o que acontece? Estamos sob risco de voltar a de conviver com essa doença terrível. Para você ter uma ideia, Edna, falando de cobertura vacinal, o ideal é que 95% da população-alvo seja vacinada. 2021, só atingimos 71%. 22 teve uma melhorazinha pouca, atingimos 22%. Ano passado conseguimos avançar um pouco mais. Chegamos a 86% de cobertura vacinal. Ótimo. Mas ainda estamos distantes do ideal, né? Que é 95%. Então, por isso é que a gente está sob risco. Porque há países em que existe circulação de vírus da paralisia infantil ainda. Não é uma doença que é totalmente erradicada. Então, enquanto houver países em que esse vírus circula, como a gente vive uma realidade hoje de globalização e de intenso fluxo, as pessoas viajam a todo instante, os países deverão manter os seus programas de imunização para que suas populações continuem protegidas. Bom, doutor, me corrija se eu estiver errada, nem todo mundo que desenvolve a doença fica paralítico. E quais são os sintomas da doença? Importante observar, realmente, nem todo mundo que contrai o vírus, felizmente, fica paralítico. Sim. Como é que são os sintomas, né? Como é que a doença pode se apresentar? 1 em cada 4 pessoas, ou seja, 25%, terá um quadro semelhante a um quadro gripal. Febre, dor de cabeça, tosse, dor de garganta. Agora, 1 a 5% das pessoas poderá ter um quadro de meningite. Sim, as pessoas desconhecem, né? Porque, felizmente, de acordo com os esforços, né, consequência dos esforços, a gente não tem mais casos novos, mas o vírus da paralisia infantil pode causar meningite em até 5% dos casos. E poderá acontecer em 1 a cada 200 casos ou a cada 2.000 casos, o vírus afetar a nossa medula nervosa, né?
é uma continuação do cérebro que desce pela nossa coluna, que manda os nervos que vão para os nossos braços, para as nossas pernas e também para os músculos da respiração. E aí, quando acontece, né, a poliomielite, ou seja, a presença do vírus pólio na medula, daí o nome mielite, é que a gente pode ter o quê? Os quadros de paralisia, porque a inervação, os nervos que vão para aquele membro, eles deixam de funcionar e quando o nervo não funciona, o músculo também não funciona. E o músculo que não funciona, ele vai, com o passar do tempo, se atrofiando e a pessoa perde a capacidade de movimentar aquele membro que foi afetado. Bom, doutor, com o advento da Covid, né, e com toda a discussão que houve em torno de vacina, infelizmente, houve um momento em que as pessoas negaram a ciência e a vacina. E até hoje, muita gente, falo porque entrevisto, ando nas ruas e como vocês todos têm familiares, amigos, a gente ouve. Até hoje eu ouço muita gente dizer que não completou o cartão de vacina da Covid. Números mostram que ainda não atingimos a vacinação, a continuidade, porque a pandemia não acabou, né? Acabou a emergência, a situação emergencial. Então, baseado nesse contexto, eu gostaria de aproveitar a sua presença para falar da eficácia dessa e de outras vacinas e a importância de completar o cartão vacinal da criança, a carteirinha vacinal. Sim, importante aproveitar a oportunidade, né, que a gente está falando principalmente da poliomielite, mas para estender, né, a conscientização sobre as vacinas em geral, incluindo a vacina contra a Covid. Verdade, a gente não está mais naquela situação calamitosa, né, felizmente, porém a Covid existe. O vírus da Covid continua circulando, afetando as pessoas em todas as idades. E a vacinação continua, hoje restrita aos grupos prioritários, que envolve as crianças entre 6 meses e 5 anos de idade, profissionais de saúde como eu e outros grupos. Então é importante que as populações-alvo, né, as pessoas, sejam responsáveis e se vacinem. A gente entende, a gente procura não julgar as pessoas, sim, porque, como bem dito por você, Edna, houve muita disseminação de desinformação, né? E as pessoas ficaram amedrontadas. Muitas vezes até profissionais de saúde, né, que por serem profissionais de saúde, né, têm uma certa autoridade perante as pessoas, aquilo que falam, e aí as pessoas vendo isso tudo ficaram amedrontadas. Mas tenhamos em mente o seguinte: os laboratórios e os órgãos regulatórios que produziram as vacinas e produzem as vacinas contra a Covid são os mesmíssimos que produziam as outras vacinas, né, que trouxeram para a gente esse benefício que não tem nem como mensurar o valor da gente evitar uma série de doenças que causou tantas mortes, né, e que deixou tantas crianças sequeladas, né. Eu acho que a gente é da mesma geração, então nós temos, né, conhecidos, amigos de infância, sim, que têm sequelas da paralisia infantil, né. Então, felizmente, hoje as pessoas mais jovens não têm essa experiência, né? Então, ou seja, as vacinas, elas pagam pela sua eficácia, né? As pessoas não veem mais casos, pensam que a doença não existe mais e muitas vezes tendem a baixar a guarda, por assim dizer. Então, voltando para a Covid, é importante que a gente vacine nossas crianças e você que faz parte do público-alvo, se vacine também. Porque, a maioria das pessoas que pegam Covid, felizmente, não irá evoluir com um quadro que leve à morte ou que deixe sequelas. Mais grave, né? Exatamente, mas houve muitos casos. A gente foi um dia desses, recente, né? Entre aspas, a gente não pode esquecer. Então a gente tem que estar atento a isso e manter esse compromisso com a nossa saúde e com a saúde do nosso semelhante. Assim como para a vacina contra a influenza. Como todos os anos tem, a gente vai lá e renova a nossa proteção para a vacina contra a Covid também. A gente tem que ter esse cuidado e reduzir muito o risco de morrer por uma doença que é totalmente evitável. Bom, e voltando à poliomielite, vacinou, qual é a porcentagem? A gente sempre sabe que tem a porcentagem, né, de você estar totalmente protegido, a gente nunca está 100%, né? E é uma doença que pode levar, como a gente já disse, à paralisia, mas ela também, como as outras doenças, detectada no começo, diagnosticada, melhor dizendo, no começo, ela tem cura, chance de cura? Importante trazer esses detalhes para conhecimento da sua audiência, Edna. A paralisia infantil não tem cura, não tem tratamento, a única alternativa que nos resta
é a prevenção através da vacinação. Felizmente, as taxas de sucesso com o esquema completo para a paralisia infantil são altíssimas. Com 3 doses da VIP, que é a vacina contra a paralisia infantil injetável, 99 a 100% das pessoas, das crianças no caso, né, porque o esquema ele é feito, né, para as crianças, eles terão a proteção, né, contra o vírus. Então, é altamente eficaz. E uma vacina extremamente segura. Mais segura até do que a vacina oral, que já era muitíssimo segura, essa consegue ser ainda mais. Mas tratamento não existe. O diagnóstico precoce não vai se reverter em benefícios para evitar uma progressão para uma meningite, como já foi dito, ou para um quadro de paralisia propriamente dito. Pronto, é bom a gente sempre esclarecer, porque a vacina, né, a gente já sabe que tem aquela porcentagem, como o doutor disse, às vezes é quase 100%, mas a gente sempre pensa que, acho que os principais pontos que a gente pensa, se a doença, qual é o tratamento, se tem cura e se com a vacina a gente está 100% garantido. A gente sabe que não e tem que estar sempre reforçando essa informação para você. Bem, doutor Ricardo, e de todas as vacinas, além da poliomielite, mais alguma informação que o senhor acha que a gente deve complementar para o público sobre a polio? E eu gostaria que nesse finalzinho da entrevista o senhor falasse sobre todas as vacinas que as crianças devem tomar e também as mulheres grávidas devem se preocupar assim que o bebê nascer, elas já irem providenciando. Por favor. Maravilha. Então é importante entender, né, que as vacinas são uma estratégia altamente eficaz e segura, né, para prevenir doenças que causam a morte e suas sequelas. Voltando para o público infantil, como você bem mencionou e lembrou, Edna, a preocupação já deve acontecer na gravidez. Né? Então, vacinar a grávida tem por objetivo, né, reduzir o risco da gestante evoluir com doenças que possam afetar a sua vida, como a influenza, a gripe, por exemplo, mas também proteger a sua criança, porque quando a criança nasce, ela não tem vacina nenhuma. Então, se a mãe é vacinada, ela recebe anticorpos que foram passados para ela através da placenta e depois continuará recebendo esses anticorpos através do leite materno, se essa criança tiver a oportunidade de ser amamentada. E também é importante destacar uma outra situação que é pouquíssimo falada, Sim. que é a estratégia casulo. No que consiste? É atualizar a situação vacinal de todas as pessoas que vão conviver com aquele bebê. Não é só vacinar a mãe, é vacinar o pai. E aí, infelizmente, eu vou pegar aqui numa situação que a gente sabe que acontece, que homens, né, boa parte deles tem uma resistência para se cuidar direito, incluindo estar com as vacinações atualizadas. Então, vacina a mãe, vacina o pai e vacina algum outro adulto ou criança que vá conviver com aquele bebezinho ali, né, nos primeiros meses de vida. E que eles completem, né, o que o senhor está dizendo, Exatamente. Doutor? Por exemplo, se faltar alguma vacina para coqueluche, por exemplo. Ou para a Covid, de alguém que está em casa. Para Covid, para gripe. Então, antes do neném nascer, já vacinar. Todo mundo, olha isso, eu vou falar aqui, porque o pessoal diz que agora eu só quero falar nisso, mas eu vou ser avó esse mês. Olha que maravilha, que bênção. E aí, olha aí, hein, gente, todo mundo tem que dar uma olhadinha aí em casa na carteira vacinal para se vacinar. Quer dizer, no meu caso tudo bem, eu estou com as minhas vacinas todo em dia, mas se alguém em casa, o avô, o bisavô, a bisavó, o tio que moram juntos, tem que dar uma olhada agora urgente e já ir se vacinar, não é isso, doutor? Exatamente, porque se eu estou vacinado contra a gripe, a minha chance de pegar a gripe diminui e, obviamente, a chance de passar para o bebê que não tem a vacina ainda, que só pode tomar vacina contra a gripe, por exemplo, para a Covid, por exemplo, a partir dos 6 meses de idade, né, vai diminuir bastante. A chance dele ter, né? Exatamente. Então, a gente denomina essa estratégia como a estratégia casulo. E uma vez que a criança nasce, ela recebe vacinas ao nascimento, né, 2 vacinas contra a hepatite B e contra a tuberculose, e a partir do 2º mês até o 6º mês, vacinas mensais, depois com 9 meses, com 1 ano de idade, com 1 ano e 3 meses, depois com 4 anos, e a partir daí vai seguindo na infância e adolescência, e também as campanhas que o Ministério da Saúde, né, oportunamente promove para atualizar, né, cartões que estejam atrasados ou de acordo com doenças que possam aumentar a sua prevalência no Brasil, e o Ministério é proativo para
para colocar campanhas em atividade para poder proteger as crianças que ainda não estejam devidamente vacinadas. Olha aí, por isso, olha, essa aí é uma boa informação, né? De que todos têm que também, além das vacinas normais, a grávida ter esse cuidado, o pessoal da casa que vai receber o bebê ou que está com o bebê novinho tem que também tomar cuidado. Bom, doutor Sérgio, doutor Ricardo Feitosa, muito obrigada pelas informações e pelos esclarecimentos. Gostaria que o senhor deixasse aqui suas redes sociais, porque tenho certeza, sempre a gente acaba tendo mais uma dúvida, né? E o doutor Sérgio Feitosa, que é médico pediatra, está sempre nos informando bem. Vai deixar aqui as suas redes sociais, por favor, doutor Sérgio. Obrigado, Ângela, pelo convite. A minha rede social principal é o Instagram, @Dr. Sérgio Pediatra. Esteja à vontade para enviar suas dúvidas. Frequentemente eu posto a famosa caixinha de perguntas. Né? E isso é bom, a gente adora. Sim. E me esforço ao máximo para responder todas as pessoas que enviam as suas questões sobre saúde.